Boa noite novamente, né? Meu nome é Luciano, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar para vocês sobre o Apache Maven. Vamos lá, primeiramente, o que é o Apache Maven, né? Eu fiquei aqui folheando, né? Como que eu poderia caracterizar melhor aqui, né, essa ferramenta, né? E encontrei essa descrição aqui, que ele é um gerenciador de projetos de software e uma ferramenta de compreensão. Isso aqui foi retirado do próprio site do Maven, né? Inclusive, aprendi tanto lá, eu fiz o curso da Lura, mas foi um lugar muito bom, assim, de conhecimento para mim, para agregar nesse tópico, né? Bom, seguindo, eu encontrei lá também esses 4 objetivos, né? Geralmente, quando a gente cria alguma coisa nova, a gente está atendendo uma demanda, tá, tipo, suprindo uma necessidade, né? Então, eu consegui encontrar aqui esses principais motivos para a criação dele, né? E, bom, ele fornece, né, um processo de build mais fácil, né, para que você tenha menos processos ali, né, não tenha que conhecer tanto essa parte do build de uma aplicação e tudo mais. Também, uma das ideias é prover um sistema uniforme de build, ou seja, uma padronização, né, de um processo que faça sentido, né, as coisas têm que acontecer numa ordem correta. Prover uma informação de qualidade sobre o projeto, eu vejo como uma maneira de deixar tudo muito bem separado, né, bem claro do que você está usando de dependências, de plugins, né, e encorajar melhores práticas de desenvolvimento. Aí você pode estar se perguntando aí, né, por que eu tenho que utilizar o Maven, né, caso você nunca viu, né, falar do Maven. É um pouco difícil, mas pode acontecer, né. Vamos pensar num cenário hipotético aqui, em que você é um programador lá e está fazendo vai fazer a entrega aí do teu projeto, né? E para você fazer a entrega bonitinho, né, que você consiga garantir a integridade do teu projeto, que você consiga o formato certo para ele poder ser distribuído, né? Ele vai passar lá por uma série de processos, certo? Então fica com esse pensamento aí agora que a gente vai seguir e eu vou usar esse exemplo aí conforme eu for explicando as funcionalidades aqui do Maven. Antes de a gente continuar, de a gente falar mesmo do Maven, eu vou comentar sobre esses 2 carinhas aqui. Aí você pode estar pensando, cara, não é apresentação de Maven, né? Por que você está falando de outras coisas? Bom, esses 2 carinhas aqui, eles eram usados para fazer o que o Maven faz hoje, mais ou menos. O Apache Ant, ele é uma ferramenta de automação de build, e o Hive, ele é um gerenciador de dependências. Então, é mais ou menos o que o Maven faz hoje para a gente, né, sozinho. Bom, e continuando, eu vou falar um pouquinho só da estrutura do projeto, né? Isso aqui é o padrão de estruturas do projeto, são essas 4 diretórios principais aí, né? É possível você fazer alteração desse formato, né? Mas, sinceramente, não é recomendado que você faça isso. Próximo tópico, isso aqui é o coração dessa ferramenta, né? Praticamente todas as informações, né, e detalhes que você vai configurar no Maven vão estar nesse arquivo, o arquivo .xml, né? Toda vez que você buildar o seu projeto, o Maven vai passar por esse arquivo verificando as informações que você colocou, as instruções que você apontou aqui. Então, é o coração, exceto por uma ressalva aí, né, que eu vou fazer depois no finalzinho, tem uma configuração que a gente vai fazer fora deste lugar. Agora, falando do gerenciamento de dependências, eu trouxe para vocês 2 exemplos aí, né? Aí no nosso lado esquerdo aqui, a gente tem uma lib ali, uma biblioteca, né, com vários pontos jar ali, várias dependências, né, super bagunçado ali, um monte de número misturado, bem mais difícil de compreender o que está rolando ali, né? E no nosso lado direito a gente tem aqui, né, a declaração dessas dependências no .xml, com a tag dependencies, já fica bem mais claro. Aí eu coloquei esses 3 exemplos, né, o Spring, o Mockito e o connector do MySQL. E pensando agora naquele nosso exemplo, já vou trazer ele para a gente, né? O nosso programador aí fictício, se ele fosse mexer nesse carinha da direita aqui, ele ia ter que ter um conhecimento mais aprofundado da questão das dependências, né? Porque alguns dos arquivos ali têm relação com outros, e se ele quisesse fazer qualquer alteração, ele ia ter que entender quais arquivos têm relação entre eles, né?
para não causar nenhum problema, não quebrar nada, né? Enquanto o programador da direita, ele só vai ter que dar poucos cliques ali na ideia dele e já vai estar tudo resolvido, tudo certinho, né? Aí você deve estar perguntando para mim assim, né? Beleza, da onde que você tirou essas tags aí, né? Como você vai encontrar essas informações? E é bem simples, porque o Maven ele tem um repositório central em que ele agrupa as informações e você seguindo esse caminho aí, org Mockito, Mockito Core, você consegue chegar nessa telinha que a gente está aqui agora e copiar a dependência. Então é só praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V e depois você mexe um pouquinho na IDE e está tudo pronto para você utilizar. Agora vamos falar um pouquinho de como que o Maven faz isso, né? Primeiramente, ele faz uma busca dentro do seu computador, dentro desse caminho aí, ó, .m2, e dentro dessa pasta chamada repository, ele vai verificar se o que você pediu para ele acrescentar não está aí primeiro. Vou aproveitar já para também fazer um comentário sobre isso, que existe uma possibilidade de você ter um erro de versão aí, que ele vai encontrar duas dependências iguais, por exemplo, e aí você só apaga ela, pede para ele buildar de novo, que resolve o problema, entendeu? Seguindo, também você consegue fazer a configuração do seu repositório, né, para ele buscar num lugar específico. Com a tag repositories, você manda um caminho, uma URL web ou alguma coisa local, e ele vai no repositório, você consegue colocar quantas você quiser aí dessa tag, e ele vai no repositório para buscar as dependências para você. E o default, né, tem o default também, que ele vai direto no repositório central do Maven e busca as dependências lá mesmo, né? Aí fica com essa tag repositories aqui na cabeça, que a gente vai falar um pouquinho dela depois. Agora eu vou falar sobre o Build Life Cycle, né? De forma bem rudimentar, né? Seria mais ou menos como se fossem os processos que você precisa para chegar de um ponto ao outro, né? Então você pode ver aí que tem o Life Cycle Default, o Clean e o Site, né? O default é o build comum que a gente faz na nossa máquina e você está vendo aí que tem dois tipos de elementos, né? Os elementos com o azul mais escuro e o azul mais clarinho. O azul escuro, eles são as fases desse life cycle, né? E o azul clarinho são os goals, né? São os objetivos, né? Traduzindo aí. Eles são são pequenas tarefas, né? Que o Maven precisa fazer para poder passar de uma fase para outra e depois fazer o deploy da aplicação. Eu fiz aqui um resuminho aqui, né? Dessa parte aí do life cycle. Eu tinha descrito de uma maneira mais simples e enxuta. E era o que eu já falei antes, né? Beleza. Seguindo, aí eu fiz aqui, ó, uma explicação, uma breve, explicação do que é do que é cada fase, né? Do que ela significa. Dentro dela tem os goals, né? Tem vários processos, mas cada fase significa mais ou menos isso aí de maneira genérica, né? E se você parar para pensar o tanto de coisas, né, que o nosso programador hipotético ele ia ter que saber, né, para fazer isso daí, ou seja, o Maven ele vai mitigar todas essas preocupações aí que a gente não precisa para a gente focar diretamente no projeto, né? Então, mais um ponto para o Maven aí nessa questão. Eu vou falar sobre os plugins. Os plugins eles são configurações da nossa build, né? Eu deixei dois exemplos aí. Tem o Maven Compiler Plugin, que ele é na verdade, para ele eu só estou falando a versão do Java que eu estou usando, né? Quando eu coloco ele ali. E tem o Jacoco. O Jacoco, ele vai mapear o teu código-fonte e ele consegue ver a cobertura de testes que tem dentro do seu código. Eu peguei ele como exemplo porque dentro dele tem essas tags execution aí, ó, que vocês estão vendo, né? E a de baixo, por exemplo, você consegue ver que ele tem uma tag phase ali, ó. Você consegue, ou seja, você consegue até dizer quando ele vai rodar o gol, né? Você pode acrescentar gols novos, né? Caso você ache necessidade em acrescentar novas partes do processo, né? Ele vai seguir além do padrãozinho, né? No Maven também você consegue configurar proxy, né? Aí a particularidade, voltando lá para o que eu falei,
Essa é uma das coisas que você não configura no POM, você vai configurar nesse caminho aí, no ponto .m2, num arquivo chamado settings.xml, aí você faz a configuração do proxy. E uma observação aí que eu tinha falado daquela tag repository, você também consegue fazer uma declaração global que vai pegar nos seus projetos Maven, né? Só que aí tem uma ressalva, né? Se o seu projeto tiver dentro do POM alguma configuração da tag repositories, ele vai pegar do POM, ou seja, ele vai priorizar que está no POM XML, entendeu? Mas é legal porque dá uma flexibilidade boa aí para o projeto, você pode criar uns defaults aí para caso você ache necessário, né? A parte de módulos, essa tag módulos aí, dentro dela você coloca quais são os módulos filho, entre aspas, né? E a tag parent você põe dentro dos filhos para falar qual é o módulo pai. E se você rodar um build na aplicação pai, ele vai buildar todos os filhos também. Bom, pessoal, deu para ver aí, né? Que são muitas vantagens aí, né? Que a gente consegue mitigar muito tempo de tarefas secundárias e também, né, de conhecimento que você precisa ter para realizar essas operações. Então, acho que deu para responder a pergunta. Por que nós devemos usar o Maven, né? São muitas vantagens. Então, chegamos ao fim. Coloquei minhas referências aí, né? Que é o próprio site do Maven e o curso da Lura que a gente fez aqui na nossa trilha. Gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo espaço que foi cedido para a gente compartilhar esse conhecimento. Wilson, inclusive, você falou num dos seus vídeos, acho que eram quatro motivos, putz, esqueci o nome do vídeo. Enfim, você falou nesse vídeo que a gente aprende muito ensinando, né? Eu também aprendi muito pesquisando aqui para poder passar para vocês. Então foi muito rico essa experiência e espero vocês numa próxima oportunidade aí. É isso, gente.